Salve, salve nação! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais uma análise tática. Paulo aqui separou todos os detalhes do Bavi. A gente viu que o Vitória fez 30 minutos bons defensivamente, porém, nós temos muitos pontos aqui que devem ser debatidos e entender também o que o adversário fez, aprofundando sempre o jogo. Você que gosta das análises, toca aí no like, toca aí no inscrever-se. Vamos que vamos para mais uma, Paulo. Vou já colocar o play aqui na tela e você já pode ir falando. Vamos nessa! Vamos lá, aqui a gente vai analisar, como eu trouxe muito bem, tudo o que aconteceu na derrota do Vitória no clássico da última quarta-feira. Começando aqui um pouco pela proposta do Vitória no momento defensivo. A gente vai observar aqui que, surpreendendo a muitos, o Vitória, mesmo com 3 volantes, não jogou no 4-1-4-1. O Vitória manteve o 4-4-2 como base. Era, obviamente, uma estrutura muito móvel e muito variada por conta das mudanças, né, das perseguições principalmente. Mas a gente viu a manutenção do 4-4-2, só que Andrade fazia essa função de ser esse jogador aberto pela esquerda, na segunda linha, na outra Oswaldo ficava Mateuzinho e Alejandro à frente. A gente viu que essa ideia do Vitória foi muito para bloquear o meio de campo do Bahia. Aqui a gente vai ver várias jogadas onde Mateuzinho vem com a dinâmica de tentar fechar esse passe no Caio Alexandre. Quando a bola entrava nos corredores laterais, a gente via os mesmos encaixes com o Zeca e Tassiano, com o Leonardo e Jean Lucas, com o Mateuzinho mais uma vez voltando para fechar esse passe de Caio Alexandre. E aí o Bahia tinha muita posse de bola, mas não conseguia verticalizar o jogo. Os únicos jogadores que tinham posse de bola para tentar fazer alguma coisa era o Canu e Cuesta, em alguns momentos Rezende, mas que tinha também Oswaldo ali soltando nele em muitos momentos. A gente vai ver depois como foi que aconteceu do Vitória ter sofrido o gol. Mas a verdade é que a ideia do Vitória foi manter ali o 4-4-2, né, sim a bola, com algumas variações, como a gente vai ver com o Rodrigo Andrade, perseguindo muito o Everton Ribeiro. Então, por exemplo, se o Everton Ribeiro estivesse próximo ao último terço, o Rodrigo Andrade vinha junto e fazia um 5-3-2. Se o Everton Ribeiro avançasse e baixasse um pouquinho mais para oferecer apoio, Andrade também iria junto. Então esse 4-4-2 variava muito porque o Vitória estava ali com a dinâmica de muita perseguição e muito encaixe individual. Então a gente tinha ali na esquerda bem definido Andrade em Everton Ribeiro, PK em Gilberto, né, Mateuzinho fechando o passe do Caio Alexandre, depois tendo que saltar no Canu. A gente vai ver que isso teve problema em alguns momentos do jogo. Então o Vitória que buscou realizar esses encaixes, deu mais a posse de bola ao Bahia, principalmente na fase inicial de construção, que o Bahia fazia ali uma saída de 3 com o Canu pela direita, o Cuesta por dentro, o Rezende pela esquerda. Então, em algum momento, esses 3 jogadores tinham espaço, tinham linha de passe, só que tinham pouquíssimas opções à frente, porque o Cauli estava a todo momento encaixado no William Oliveira, tinha a todo momento o Jean Lucas encaixotado com o Leonardo, tinha o Andrade encaixotado em o Everton Ribeiro, nas pontas também Zeca saindo Tassiano, PK saindo Gilberto. E essa proposta do Bahia, embora tivesse ali zagueiros à frente do meio de campo, até os 35 minutos do primeiro tempo estava sendo completamente anulado. Era um Bahia com muita posse de bola, como costuma ser na Fonte Nova e na maioria dos jogos, mas diferentemente do que é o Bahia agora trazendo na Fonte Nova, foi um Bahia muito pouco produtivo desses 35 minutos. Não à toa que o Bahia, nos 2 Bavis, só finalizou 8 vezes. E é a segunda e a terceira pior marca do Bahia na temporada, o que mostra que realmente em grande parte do jogo o Vitória conseguiu neutralizar o Bahia, e muito pela estratégia de ter entrado com o William Oliveira ali na entre linhas, com o Leonardo, né, e o Andrade saindo, o Andrade aberto pela esquerda e perseguindo muito bem o Everton Ribeiro, o Leonardo também perseguindo muito bem o Jean Lucas, que só apareceu na hora do gol e, na minha opinião, não foi culpa de Leonardo. Aí Jean Lucas aparecia ali livre dentro da área. A gente vai trazer esse lance depois. Aqui vocês estão vendo 3 minutos, eu fiz questão de trazer um vídeo mais longo, um pouquinho mais denso, já que a gente vai ter outros mais curtos, para a gente entender que, querendo ou não, na maior parte do jogo, foi uma estratégia que funcionou. Eu diria que até foi uma estratégia que funcionou até quando o nosso time suportou fisicamente. Porque acho que os 2 gols que a gente toma, né, foi de desatenção e muito por conta da parte física. De não voltar, de não recompor, de não acelerar. Não foi erros táticos, posso assim dizer. Foram erros individuais que atrapalhou a parte tática, mas eu acho que foi mais pela capacidade física, já que depois de 35 minutos a gente viu ali alguns jogadores cadenciando um pouquinho mais as suas ações, como é o caso do Rodrigo Andrade, como foi o caso do Oswaldo, do Zeca e alguns outros. Agora a gente vai trazer, né, um pouco do Vitória no primeiro tempo, que também, mesmo tendo essa proposta do 4-4-2, que variava a depender das perseguições para um 5-3-2 e outras ações, que o Vitória também, em muitos momentos, tentou abafar a saída de bola do Bahia. E ali no início do jogo, os primeiros 15 minutos, transformou 3 vezes, essas 3 vezes conseguiu dificultar essa saída de bola do Bahia, com os encaixes bem definidos,
Alejandro jogando Cuesta pro corredor lateral para Cuesta vir tentar fazer esse jogo longo, e em alguns momentos eles ganharam a segunda bola ali, mas a gente conseguia defender a área rapidamente, e depois dos 15 minutos até o final, o Vitória ameaçou também subir as linhas em alguns momentos, porém acabou se deparando, né, com poucos jogadores para fazer essa pressão, como estava sendo no primeiro tempo, e o Bahia começou a conseguir sair com troca de passados, e o Vitória subia a pressão, via que não conseguia encurtar e gerar igualdade numérica, e voltava às suas linhas em bloco baixo para o 4-4-2 padrão do Vitória, como vai ser o caso dessa jogada aqui. O Vitória ali avança as suas linhas, a gente está vendo aqui 7 jogadores do Vitória no campo adversário, a gente tenta saltar a pressão, só que por o Bahia ter ali uma saída de bola sustentada, com muita troca de passe, e a gente não ter conseguido ter esse ímpeto e intensidade tão grande depois ali da metade do primeiro tempo, a gente via que rapidamente o Vitória já vinha encurtando as suas linhas e não mais tinha essa agressividade tão grande, que só foi voltar ali no início do primeiro tempo, que a gente vai falar também quando a gente chegar na segunda etapa. Então, defensivamente, basicamente essas ideias, o que funcionou, né, o que deu certo, e antes de entender o que aconteceu de errado ou de certo, a gente precisa tentar entrar na mente de Léo Condé para ver o que é que ele quis fazer, e aqui eu expus para você todas as ideias dele. Agora a gente vai ver os momentos com bola do Vitória e sem bola do Bahia. A gente vai ver que o Vitória manteve aí sim a estrutura com bola, como foi com o Bastão de Leão no 4-3-3, quando ele veio à frente da linha de 4, o Andrade pela esquerda e o Leonardo pela direita. O Bahia manteve em bloco médio-alto o 4-3-3, que a gente já havia falado isso no pré-jogo, né, que antecedeu o jogo do Campeonato Baiano, aquele clássico. O Bahia manteve esse 4-3-3 e o Vitória teve essa formação como 4-3-3, porém, a gente viu, né, que teve ali variações pro 3-3-4, como a gente tá vendo aqui. Esse jogo a gente teve muita liberdade pro PK, e quando o Bahia baixava suas linhas, era o 4-5-1, variando pro 4-1-4-1, que a gente também trouxe lá no pré-jogo. Então, o Bahia não mudou absolutamente nada, mudou ali algumas peças, mas a função continua a mesma. Então, o Vitória teve o 4-3-3, teve também a variação pro 3-3-4, inclusive no segundo tempo também foi uma das estratégias de Léo Condé, né? Essa saída de 3 era composta por Zeca, ora Zeca saía um pouquinho mais, e aí Leonardo baixava para fazer essa saída de 3 ao lado dos zagueiros também, foi uma das estratégias. Inclusive, o lance do gol que a gente vai observar agora vem do Leonardo fazendo a saída de 3, tentando ali uma bola longa pro ataque, e Rezende corta mal, e aí na disputa, né, no baixo rebate entre Oswaldo e Rezende, a bola sobra para o Alejandro e ele faz esse golaço. Então foi uma vitória que deu para ver quais seriam as ideias do Vitória no momento ofensivo, porém foi uma vitória que também teve muita dificuldade para ter essa posse de bola, principalmente quando o Bahia subia a pressão. A gente está vendo aqui, o Bahia ia nesse 4-3-3 avançando as suas linhas, pressionando muito os zagueiros, pressionando muito o Zeca na saída de bola, e aí a gente acabava dando um bicão pro lado, dando um chutão para frente, tentava ali acelerar um passe, quando via que não conseguia, né, a gente tentava jogar a bola, né, um passe longo, ou PK aberto, ou Oswaldo aberto, e a gente tinha muita dificuldade de segurar um pouco essa posse de bola. Aqui a gente vai falar agora sobre a transição ofensiva do Vitória, né, que nos primeiros minutos até que teve ali um start muito bom, mas durou pouco, durou ali 7, 10 minutos, depois o Vitória teve muita dificuldade para sair. Aqui com 12 minutos de jogo a gente vai ver uma transição ofensiva do Vitória muito bem feita, com o Mateuzinho, com o Oswaldo, com o PK, com poucos jogadores, mas com muita velocidade, aproveitando os espaços. Aqui a gente já viu outra transição do Vitória que não foi tão ruim assim, com o Mateuzinho, o Alejandro por dentro, o PK pela esquerda, o Oswaldo pela direita, e a gente outra vez trazendo esse ímpeto para chegar com muita velocidade. Acabou que o cruzamento do Oswaldo não foi tão bem, só que depois, né, desses primeiros 10 minutos de uma transição que estava até encaixando, o Vitória começou a sofrer alguns problemas. Um deles é que o Bahia começou a exercer melhor o principal trunfo de Rogério Ceni na temporada na fase defensiva, que é a pressão pós-perda. A gente vê que em muitos momentos, quando o Vitória tentava iniciar esse contra-ataque, o Bahia exercia uma pressão pós-perda com 2, 3 jogadores na zona da bola, e a gente não conseguia verticalizar. E quando essa pressão não era para evitar a saída do Vitória ou recuperar a posse de bola, o Bahia cometia falta e também perdia esse contra-ataque, como é o caso agora, que eu nem acho que o Vitória levaria vantagem, porque seria o William Oliveira que iria engatar esse contra-ataque, ele não é tão veloz assim, mas o Bahia vai lá e faz o que? A falta, paralisando o contra-ataque do Vitória. Então esse foi um dos motivos porque o Vitória também não conseguiu sair. A gente fala muito, o Vitória buscou só se defender, o Vitória se acovardou e tal. Eu não acho que o Vitória se acovardou, mas não conseguiu sair. Então é mais mérito do Bahia, e também tem um demérito nosso, do que uma postura, né, covarde do Vitória. Eu não vi o Vitória com uma postura de só dar bola para o Bahia. Eu acho que o Vitória teve muita dificuldade de sair por conta, né, dos problemas que o Bahia gerou para o Vitória, e porque a gente estava ali com pouquíssimos jogadores também para fazer essa transição. Então ela existiu, mas muitas das vezes ela não foi concluída até o final por conta desses erros.
ou por a gente estar marcando com o Andrade perseguindo, tinha momentos que a gente tinha 5 jogadores atrás da linha da bola, mais 3 no meio, e a gente avançava com 2 jogadores, com 3 jogadores. E aí era muito campo pra gente correr, com os jogadores do Bahia já encurtando, e a gente com poucas opções de conseguir acelerar, como vai ser o caso aqui. A gente tem 3 jogadores para 3 adversários do Bahia e consegue encurtar rápido, e a gente não para a bola e, consequentemente, não consegue engatar esse contra-ataque. Então, fiz questão de trazer isso aqui porque é um mar de diferença entre não buscar fazer uma ação, no caso, não buscar sair, ou você tentar e não conseguir. São coisas bem opostas, e o que aconteceu é que o Vitória tentou em alguns momentos, mas não conseguiu por erros individuais e muito por mérito do nosso rival também, que conseguiu paralisar muito bem as nossas saídas. Aqui a gente vai trazer o lance dos gols, né? Analisando os 2 gols sofridos. Aqui a gente começa trazendo a dinâmica mais uma vez bem definida. Mateuzinho voltando no Caio Alexandre, rouba a bola, desarma, e aqui começa o ponto de partida para gente sofrer o gol. Mateuzinho rouba a bola, por isso ele fica bem atrás do Caio Alexandre. Zeca vai fazer a saída de bola, ele erra o passe para Alejandro, isso dificulta muito porque Cuesta faz o desarme armando ali a jogada, e aí Mateuzinho já tá ali por dentro. Então quando essa bola balança pro lado oposto, Andrade primeiro não acompanha o Everton Ribeiro, que estava ali na perseguição individual, e Canu não tem mais um jogador para aproximar dele com tanta velocidade, porque o Alejandro estava fechando por dentro, o Mateuzinho estava bem atrás, e aí ele teve bola descoberta para fazer o passe, o Andrade não consegue acompanhar, depois o Osvaldo também não ajuda na recomposição, talvez ele nem chegaria, mas pelo menos ter se doado um pouquinho em sofre o gol. E aqui na bola parada, um lance comum na Andrade ali marcando individualmente o Canu, quando o Canu entra na área, Andrade larga ele e aí sofre o gol. Então eu vi aqui que o Andrade teve essa demérito nos 2 gols, fora, né, esse primeiro gol que foi proveniente de um passe errado de Zeca, o Mateuzinho que tinha desarmado o Caio Alexandre, então ficou muito atrás para depois voltar em Canu, e um passe que entrou porque o Andrade não conseguiu acompanhar o Everton Ribeiro, que atacou muito bem a profundidade, e aí o cruzamento para trás característico dele. Vamos agora para o segundo tempo, né, que gerou até uma certa polêmica, mas na minha opinião o Vitória voltou bem para o segundo tempo. A gente vai ver aqui que o Vitória no segundo tempo voltou com uma postura um pouco mais agressiva na marcação. Lembra daquele Vitória que eu falei que pressionava em alguns momentos no início do jogo e depois quando tentava pressionar voltava logo atrás porque via que não tinha dificuldade? No início do segundo tempo, até substituições, quando ali os 20 primeiros minutos, o Vitória voltou pressionando mais o Bahia e por isso, na minha opinião, o Vitória volta melhor. Não merecia ainda o empate, mas a gente já viu um Vitória mais agressivo. Aquele Vitória que não abafava tanto o Bahia na reta final do primeiro tempo e aquele Vitória que não conseguia ter tanto a bola, não existiu mais no primeiro tempo. Foi, ou melhor, no segundo tempo. Foi uma Vitória que não criou muito, mas que já mostrou que teria-se um norte com algumas substituições. A gente está vendo aqui mais uma vez o Vitória pressionando a saída de bola do Bahia. Cuesta é obrigado a fazer a bola longa. No lance anterior tinha sido o Canu. E aí sai curto e o Oliveira faz o desarme muito bem. E a gente tenta depois sair a transição. Mas a verdade é que o Vitória passou a incomodar mais o Bahia no primeiro tempo. E no segundo tempo também, quando voltou com essa postura um pouquinho mais agressiva. Então, foi um Bahia que não volta bem para o segundo tempo, já não estava conseguindo chegar muito, né, salvo ali os últimos 10 minutos do primeiro tempo. Bahia teve muita dificuldade no primeiro tempo, e depois, quando o Vitória volta com a marcação ainda encaixada, porém, com os jogadores avançando mais no campo e tirando mais os espaços do zagueiro, do Rezende, a gente começou a dificultar mais a saída de bola. Então, o Vitória, que para muita gente merecia, tinha que sair mais, fez isso, né, no primeiro tempo, durante os 20 minutos, depois da expulsão, obviamente, não tinha mais como pressionar tanto assim. Mas até mesmo a gente vai trazer aqui a evolução do Vitória com a bola também no segundo tempo, que passou despercebido, porque a expulsão acabou não dando muito o que aconteceu nos primeiros 20 minutos, né? A gente esquece que a substituição foi com 20 minutos de jogo e a gente esquece que aconteceu um pouco antes. Mas o Vitória voltou ali, chegando mais no último terço, voltou utilizando mais triangulações, tentando sair com jogadas ali de pé em pé, como a gente vai ver nesse momento aqui agora, o Bahia pressionando o Vitória fazendo as triangulações desde a base da jogada, Wagner, PK, William, e depois a gente vê que a gente acionando muito entre linhas, fazendo ali o jogo no toque, gerando muito volume, principalmente com o PK. Esse aqui é o lance que ele chega ali no último terço, por muito pouco, não foi expulso. Então a gente viu que o Vitória, como eu disse, não voltou merecendo empatar porque criou poucas chances, mas foi um Vitória mais agressivo com a bola, foi um Vitória buscando sair mais, valorizar essa posse de bola, saindo melhor em transição, conseguindo ali passes rápidos no entre linhas, acelerar no corredor e levar essa bola para o último terço para ganhar faltas, para ganhar escanteios. Então já era uma Vitória que, como eu falei, tinha ali um norte de que se a gente mudasse 2 ou 3 peças, poderia ser uma Vitória que já estava com a bola, já estava melhor, mas que poderia ser mais eficiente no último terço, e principalmente
finalizar mais, que era algo que o Vitória não estava conseguindo fazer aqui. Mais uma vez, olha como o Vitória volta um tempo rodando mais a bola, segurando, triangulando, finalizando com o Oswaldo agora de esquerda. A gente vai ver um outro momento que o Andrade finaliza de fora da área de direita, coisa que a gente não estava vendo no primeiro tempo. A gente finalizou no primeiro tempo com o Alejandro no lance do gol e com o PK no primeiro momento ali, nos 2 minutos de jogo. Depois disso, o Vitória não teve mais tantas ações porque não conseguiu sair com os problemas que a gente já trouxe. No segundo tempo, não. Olha como o Vitória já tá criando muito volume. Já é a terceira jogada pelo lado esquerdo. Já é a terceira jogada que o Vitória chega ao último terço. Aqui vai ter o erro de tomar a decisão do Alejandro, do Oswaldo, mas se os dois se entendem ali, poderia ser mais uma jogada de finalização. E como eu falei, né, a gente não pode esquecer o que aconteceu antes da expulsão. Eu vou repetir, o Vitória não merecia o empate. Mas aqui a gente viu as ideias do Vitória sendo melhores executadas. E aqui a gente já viu ali, né, com 2 minutos, deu para entender um pouco o que o Condé queria fazer com as substituições. Era manter o 3-3-4, só que o Matheus Gonçalves por dentro com o Alejandro, Oswaldo espetado pela direita e Mateuzinho pela esquerda. Só que a gente não teve como ver muito disso. A única jogada que teve foi essa finalização de Andrade, que funcionou esse sistema na saída do 3-3-4, só que com 1 minuto e 40 segundos ele foi por água abaixo com a expulsão do Matheus Gonçalves. E vamos finalizar justamente falando algo simples, não é nada demais, só pra gente entender como foi que o Vitória buscou se comportar sem a bola, né? Foi o 4-4-1, e a gente já tinha um Caio Vinícius por dentro, né? A gente viu que antes da expulsão a ideia era trazer o Leonardo para primeiro volante, o Caio Vinícius iria sair pela direita, Andrade ia continuar saindo pela esquerda, a gente teria Oswaldo, Mateuzinho e Gonçalves e Alejandro por dentro para gerar muito jogo entre linhas e principalmente explorar um Canu amarelado e um Gilberto cansado. Só que, e eu vou falar agora, claro que é muito fácil chegar agora e falar, mas eu acho que poderia dar certo, porque, como eu disse, lá do direito do Bahia estava bem problemático. Canu já estava amarelado, já tinha feito uma falta ali em PK que ele não caiu, Gilberto já estava muito cansado, então a estratégia foi certa. Só que com a expulsão a gente passou a ter que voltar os blocos para trás, jogar no 4-4-1 com o Luiz Adriano ali na frente, e aí a gente se protegeu como pôde. É claro que em vários momentos a gente cedeu um pouquinho de espaço, como vai ser esse lance agora que o Tassiano vai finalizar, o que não tem muito o que fazer, já que a gente está em desvantagem numérica jogando contra um adversário que povoa muito o último terço, povoa muito o corredor central, então em algum momento a gente iria sofrer, mas graças a Deus, mesmo com a menos, a gente defendeu bem ali a área nos momentos. O Bahia também controlou mais o jogo, não foi tanto pro ataque, não se expôs tanto, teve várias bolas paradas que o Bahia já não mandou mais os zagueiros para não ceder contra-ataques pro Vitória, que chegou ali em um momento ou outro com o cruzamento de Mateuzinho, com o passe tentando o Adriano, mas nada de muito grave pra gente poder, né, empatar o jogo, já que com a menos ficou ainda mais delicado. Se você assistiu até aqui, página virada, encerrada. Bote aí, Fortaleza 1, Vitória 3. A gente vai viajar pra ganhar. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Paulo. Um abraço.